Olá, bom dia! E hoje com estudo bíblico, história bíblica, eu vim trazer uma história sobre... Essa história está no livro de João, né? Logo no primeiro capítulo, essa história fica logo no finalzinho, de 35 a 51. Essa história vai nos ensinar e vai relatar sobre a visão de João em relação aquilo que seria Jesus. Primeiro que ali, quando Jesus estava ali, Jesus era rabino, rabi, né? Já era doutor da lei. Então era aquele muito cuidado com os profetas em relação ao que significaria Jesus. E ali João Batista teve uma visão, né? E Deus relatava para ele que aqueles que estavam com Jesus seriam os discípulos de Jesus, né? E que Jesus proferia justiça, e sim que Jesus seria, como relata aqui o texto, seria um dos cordeiros de Deus. Por que eu estou fazendo esse breve relato, ensinamento para vocês antes de começar até a ler? Porque Cordeiro de Deus já existia dois evangélicos. Era aqueles que eram rabino, que escreviam a música, escreviam as palavras de Deus, aqueles que pregavam, já era considerado como o Cordeiro de Deus. Hoje, como é que seria? Seria pastores, evangelistas, escritores de músicas, aquelas pessoas que tiveram, que têm uma abreviatura forte com Deus, né? Seria os Cordeiros de Deus, aqueles que iam fazer a vontade de Alá, de Eli, e assim os profetas do Alcorão também. Por isso que muitos reis, príncipes, até nobres, queria ser também chamado de Cordeiro de Deus. Porque ali João Batista era um homem muito conceituado entre o povo hebreu, tanto do povo judeu também, já que ele era também um espião que trabalhava para o povo judeu, ele era o Nicodemos. Então ele tinha muitas visões, porque ele era um homem muito espiritual mesmo, uma forte assim de profecia, e por isso que muitos até hoje nossa autoridade do filme, faz filme, né, do Movimento ao Poder, faz esse filme em relação ao Apocalipse e coloca João, como João viu o Cordeiro, e realmente, como o próprio texto relata aqui, no Novo Testamento, João viu sim Jesus como Cordeiro de Deus. E os profetas do Alcorão aceitaram sim Jesus como profeta e como Cordeiro de Deus. Porque para aquela época, chamar de ser Cordeiro de Deus era uma pessoa com muito chegado de Deus, que falava, que Deus falava através dele. Era uma coisa muito séria. E como é séria mesmo, né? Mas às vezes vai ter que ter aquele que vai ter que explicar, né? Então eu fiz esse breve relato para vocês que João teve uma visão entre Jesus sendo o Cordeiro de Deus, e assim seguiria, assim os discípulos seguiriam a Jesus. Eu vou ler aqui o texto para vocês para começar finalizar essa história, né? Tá escrito: os primeiros apostolados de Jesus. Eu vou ler aqui logo no trecho, aqui, ó. Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os discípulos ouviram e dizer isto e seguiram a Jesus. Bom, quando ali foi revelado, João revelou aqueles que seriam os rabinos, né, o rabi, que Jesus seria realmente um Cordeiro de Deus. E ali ele teria o que? Seguidores. Seriam os apostolados, que os apostolados eram abreviações do que? Dos italianos. Muitas pessoas não sabem, bota assim, apostolado, mas da onde veio o apostolado? Seriam os apostolados da Itália. Seria o apostolado, a primeira abreviatura seria os senadores da Itália, chamavam apostolado de Deus. Isso desde a antiguidade. E aqui se confirmou entre os profetas do Alcorão, né, sobre apostolado. E aí foram estudar sobre o que seria apostolado, que Deus já tinha revelado que para João e para muito mestre que seria apostolado de Deus, apostolado de Jesus, e Deus representaria Deus, Espírito Santo, que seria apostolado. Aí apostolados são apostolado de Deus do Senado da Itália. Então, tinha aqueles que seguiam o Saulo Melo, o apóstolo Paulo,
E aí vai ver que Pedro, o egípcio, seguiu o apóstolo Paulo e era o que? Apostolado. Aí a gente vai ver André, Filipe, Simeão, os Mateus, que seriam as mulheres também, Joana, Ruth, a esquadrilha da França, que seguiu o apóstolo Paulo e seria os apostolados. Aí colocaram os discípulos e apostolados de quem? De Jesus. Então, para a gente poder até entender uma história, um contexto, tem muitas palavras, pronúncias que foram estudadas e colocadas. Né? E essa história relata muito sobre visões, sobre João Batista em relação a Jesus. O que seria Jesus para a nossa vida? E assim como ele relata que mesmo Jesus seria o Cordeiro de Deus. Seria um profeta para o Alborão, um profeta para nossas vidas, aquele que Deus falaria com ele e ele falaria com as pessoas e que ele trazeria boas novas, cura para as pessoas, Jesus trazeria prosperidade, saúde, sabedoria. Então Jesus era assim conectado como o Cordeiro de Deus. Um beijo, um bom dia para vocês.